Olá, bem-vindos ao espaço, a minha estante. Hoje, para fazer a partilha de um vídeo um pouquinho mais interessante, não um vídeo chato em que eu falarei apenas de livros, mas vou falar dos meus bradas. Vou falar das pessoas que cresceram comigo e com certeza quem cresceu comigo deve estar preocupado. Não vou falar mal de ninguém, apenas para fazer a partilha dos nomes, né? Algumas pessoas que cresceram comigo que tinham ou têm um nome bastante peculiar que desafiam até a gravidade. Muitas das vezes os nossos pais atribuem um nome a nós em função de alguma situação que viveram no momento do nosso nascimento e não só, mas também não podemos descartar a possibilidade de alguns pais que nomeiam os filhos assim mesmo só, de forma aleatória. Então o meu vídeo vai ser acerca disso, com ênfase a uma pessoa que eu conheci, uma pessoa com quem eu convivi, que chamava-se Édipo. Mas antes de irmos para os nomes e tudo, já nos é um pouco característico. Eu gosto de música e então antes de irmos para o vídeo, eu selecionei uma música da nossa meninice para se vou falar dos meus brados, das pessoas com quem eu convivi enquanto crescia. Que tal colocar uma música da minha meninice? Muita gente vai se identificar com essa música. Não os putos do tempo em que se comem as bananas, né? Nos nossos tempos também os macacos comiam as bananas, mas ninguém cantava sobre isso. Vamos para a música que eu selecionei, que é uma música que muito tocou e como se diz, é uma peça priceless do tempo do kuduro melódico. There we go. Futuro é nosso. Tudo para um
Não, grande cassete, mas não posso deixar tocar toda a música. Então, palmas. Palmas, palmas. Grande música. Bom, deu para ver. Quem abre a música. E eu falava de nomes. Houve um tempo em que a malta procurava os nomes mais difíceis, né? Para criar um pouquinho de medo quando se falasse de nós. Então, nos Calunga Mata, tinha um dos integrantes do grupo que se nomeou, tocou há pouco tempo, não vou repetir o nome dele, mas é muito ousado e esquisito alguém escolher esse nome para ele mesmo. Mas uma coisa são os nomes que nós escolhemos enquanto crescemos e o outro, bem diferente, são os nomes que os nossos pais escolheram para nós. Nossos pais que foram os nossos, ou que são os nossos progenitores. E então, em função daquilo que nós representamos ou aquilo que o nosso nascimento representou para a vida deles e não só, decidiram atribuir-nos um nome. Mas eu convivi com pessoas com nomes bastante peculiares. Por exemplo, eu cresci com o Matondo. O Matondo, dependendo de que parte de Angola és, significam coisas diferentes. Mas eu vou me apegar ao Matondo, que significa obrigado, e não ao outro Matondo. Mas esse Matondo com quem eu cresci não tinha nada de Matondo. Era muito ingrato. Eu ouvindo o nome Matondo, né, associaria com gratidão, mas o contrário de ser uma pessoa grata, o Matondo com quem eu cresci era uma pessoa muito ingrata. Cresci também com os impasses que para algumas regiões do país quer dizer sofrimento. Cresci também com alguém chamado de souffrance que é sofrimento em francês. E 3 nomes que me chamavam muita atenção e que nos faziam acreditar que essa coisa do poder de nome, na verdade, era falsa, enquanto a gente era criança, né? Porque, regras gerais, há nomes que nós até temos medo de atribuir aos nossos filhos. Os 3 nomes são os seguintes. Eu tinha um colega com o nome de Azarado e acredito que talvez alguma pessoa que assista a esse vídeo ou também conheça alguém que tenha esse nome de Azarado, nome ou então mesmo sobrenome. Mas esse Azarado com quem nós crescemos, ele era mais sortudo do que azarado. E esta sorte dele continua até agora que estamos em fase adulta. Então você vê, pô, esse é um azarado diferente. E o outro era o miserável, né? O miserável foi nosso colega de escola. E para um miserável, ele estava muito melhor que os Aguinaldos, os Patrícios, todas as outras pessoas que não tinham nome de miserável. Ele era miserável, mas comparando com as pessoas com quem ele cresceu, ele estava muito bem de vida. Então, era um nome miserável a não condizer com o que acontecia com o miserável, né? O outro que realmente me chamou muita atenção é Édipo, que já não é um nome muito comum. O Édipo que eu conheci, também foi meu colega de escola. E naturalmente, ao conhecê-lo, eu fiquei curioso em saber por que os pais dele decidiram atribuir-lhe este nome de Édipo.
naturalmente, ele também quis saber porque é que meus pais atribuíram-me o nome de Aguinaldo. Mas Aguinaldo eu deixo para que vocês pesquisem, porque tem um nome tem um significado muito bonito, né? Então vão lá pesquisar para que eu não fique falando do meu próprio nome quando eu quero falar, na verdade, de Édipo. Essa pessoa que eu conheci que me fez então gravar esse vídeo, principalmente por causa dele, não por causa do Matondo, do miserável ou do azarado. Acredito que você também já teve um colega com o nome de azarado e me fez falar, fez fazer esse vídeo por causa desse livro clássico que é de Sófocles, que é o Rei Édipo. Mas antes de passarmos para o que fala Sófocles, ou o que é o porquê que eu fiquei muito admirado e interessado em saber o nome, a origem do nome, a razão de darem o nome de Édipo para o meu colega. Vamos à explicação natural, porque que o pai dele deu-lhe ou atribuiu-lhe o nome de Édipo. Ele contou-me que o pai dele, ao, ao crescer, enquanto frequentava o ensino médio, normalmente quando os professores fizessem provas orais e faziam pergunta para toda a sala, a maior parte das pessoas, quando não conseguisse responder, o pai dele era tido então como o último reduto, aquele que aparecia e dava a resposta que o professor procurava. Por essa razão, atribuíram-lhe o nome de Édipo. Ou seja, ao pai dele foi dado o nome de Édipo porque ele conseguia dar resposta quando ninguém mais conseguia ter a resposta certa para dar para o professor, que é exatamente uma das características do Édipo da mitologia grega. Ou seja, Édipo da mitologia grega conseguiu derrotar uma esfinge que era um monstro que devorava ou dilacerava. Esse é o termo mais, mais apropriado. Dilacerava as pessoas que iam desafiá-la. Ela fazia uma pergunta e quando não conseguissem responder, era o acordo, a esfinge então dilacerava os seus oponentes, vamos assim considerar. Então, o pai do meu colega era tido como Édipo, nome que ganhou do seu professor de história. E ele gostou tanto do nome que, quando teve o seu primeiro filho, atribuiu-lhe também o nome de Édipo. Não estamos aqui para julgar a atribuição do nome ao meu colega, que não vai ficar chateado comigo, mas ele sabe que eu estou a fazer esse vídeo, inclusive está aí nas câmeras. Vamos ao Rei Édipo de Sófocles. Se fores a fazer a leitura do Rei Édipo nesta versão de Sófocles, vai ser um pouquinho mais chata a leitura, porque esta é uma obra em forma de, ou seja, para servir de falas para peças teatrais, né? E há versões muito mais fluídas que contam a história já pronta, né? Que não tem tantas falas, mas é relatar o acontecimento fatídico de Édipo, que é conhecido como parricida. Muitos de vocês acredito que nunca ouviram essa palavra, então aproveitem. Parricida. E
uma pessoa com um destino traçado. Vamos à história de Édipo. Édipo é filho de Laio e Jocasta, que são os reis da cidade de Teba, rei e rainha da cidade de Tebas. Os futuros pais de Édipo, que são Laio e Jocasta, foram ao oráculo de Delfos para consultá-lo porque tinham dificuldade de alcançar, de fazerem o filho. Não sei muito bem se foi essa a razão que levou-lhes ao oráculo de Delfos, mas parece que o rei estava preocupado com a sua descendência. E o oráculo, que nada mais é que uma espécie de profeta, a voz dos deuses no mundo grego, a boca de Deus, ou a boca dos deuses no mundo, para os gregos, fez-lhes uma profecia, ou disse a eles uma profecia, que eles teriam um filho e este filho mataria o pai, é o significado de parricida, mataria o pai e cometeria incesto casando-se com a mãe. Como dá logo para ver, não é uma boa profecia de se ouvir. Imagina você arrasca para saber, como preocupado com a tua descendência, vais para o oráculo e o oráculo te faz uma revelação tão terrível como esta. Mas não podendo fazer muito, o rei e a rainha voltaram para casa. E quando o oráculo dissesse ou proferisse uma profecia, não era coisa de calhar. Talvez sim, talvez não. O oráculo falou, vai se cumprir. É uma espécie daquilo ou da frase que muita gente profere, que ninguém foge do seu destino. E essa história de Édipo é muito sobre isso, que te faz questionar que uma pessoa inocente que não cometeu nenhum erro, mas infelizmente sofre. Por quê? Porque uma pessoa inocente sofre, mostrando-te que algumas vezes os deuses da mitologia grega, enquadrar o tema é tema de mitologia grega, não estou a falar de mitologia nórdica, não estou a falar de cristianismo nem nada, apenas mitologia grega. Te faz questionar esse tipo de coisas. Então, o rei e a rainha foram para casa. Depois de um tempo, como profetizado, a rainha ficou concebida e, ao dar à luz, quero crer que nessa sociedade não existia aborto, ainda bem, mas mesmo que existisse, destino é destino, não creio que eles... Não é predestinação, está-se a falar de destino no sentido de mitologia grega, ok? Não o conceito regular que nós conhecemos de predestinação. Se calhar uma vez ainda falamos das responsáveis, as três moiras responsáveis pelo destino, que apareciam muito no filme de Hércules, aqueles bonecos que nós crescemos também assistindo. A rainha teve o filho, a quem deram o nome de Édipo, mas parece que esse nome de Édipo não foi por muito tempo, porque assim que foi nascido, o pai e a mãe de Édipo, Laio e Jocasta, tomaram a decisão de expor Édipo. E o que é que significava expor? Expor Édipo significava que eles iriam furar os tornozelos de Édipo, colocá-lo de cabeça para baixo e pendurá-lo numa árvore para que os abutres viessem e comessem a carne de Édipo. Esse foi o desfecho que o pai e a mãe decidiram dar para a vida de Édipo.
porque eles já sabiam que a profecia do oráculo não falha e conviver com ele significava exatamente dar espaço para que aquilo acontecesse. Mas destino é destino. Embora quase exposto, apareceu um pastor que se apiedou de Édipo e levou Édipo para uma outra cidade. Não vou citar a outra cidade e os outros reis, para também chamar um pouquinho a curiosidade de quem me acompanha para poder então pesquisar um pouquinho mais sobre a história de Édipo, que é o nome de uma pessoa que eu conheci, que deram-lhe esse nome por ser barra e fazia sentido, porque Édipo também era muito inteligente. O pastor apiedou-se de Édipo e levou-lhe para uma outra cidade. Como Édipo já veio com um pouquinho de sorte, o pastor que apanhou Édipo na árvore, tipo uma fruta, levou-lhe para outra cidade e ofereceu Édipo para os reis da cidade que também não tinham filhos ainda. Esses reis cuidaram de Édipo como seu verdadeiro filho, mas enquanto Édipo crescia na escola e no seu meio, saíam sempre algumas indiretas que és bastardo, não és filho biológico do rei e da rainha, só te sentiram pena e coisas assim do gênero. Como Édipo já tinha uma determinada idade quando esses rumores foram acontecendo, Édipo também decide ir para o oráculo de Delfos para consultá-lo. E ao consultar sobre a sua situação, o oráculo de Delfos disse exatamente a mesma coisa que inicialmente havia falado para os seus verdadeiros pais biológicos, que ele iria matar o seu pai e casaria com a sua mãe. Como não gostou, assim como os seus pais também não gostaram da profecia, Édipo decide então ir fugir dos seus pais. Os pais que criaram, que ele não sabia, que na verdade não eram seus pais biológicos. Édipo foge e decide então começar a vida num outro lugar. Só que enquanto ele fugia, houve um momento em que ele andava a cavalo e cruza-se com a carroça real do rei de Tebas, que na verdade é Laio, seu pai biológico. O caminho sendo estreito, não podendo os dois cruzarem-se ao mesmo tempo, alguém devia dar prioridade ao outro. Impaciente, deve ser genético. Impaciente os dois, não queriam ceder passagem, então entraram numa rixa, acabando por entrarem em confronto direto num duelo. E como Édipo era jovem e Laio já era um pouco mais velho, Édipo vence Laio, seu pai, e cumpre então a primeira parte da sua profecia. Édipo mata Laio, sem saber que era o seu verdadeiro pai. Édipo continua o seu caminho. Alguns guardas do rei ficaram no caminho e sobreviveu apenas um. Sobrevive sempre um que também conseguiu fugir e não foi mais para Tebas. Em algum momento, o Édipo ficou a saber da história da esfinge, que era um monstro, é muitas vezes representada com corpo de leão, cabeça de animal. Tem várias esfinges, a do Egito e a dos gregos eram diferentes. Mas pensa na esfinge como um monstro que te faz uma pergunta, se você não responder de forma certa vai te devorar ou dilacerar. E se acontecer o contrário, que é pouco provável, então ela vai se suicidar. Depois de já ter dizimado muitas vidas de Tebas, a cidade de Tebas, Édipo vai então lá ter com a esfinge, afinal já não tinha mesmo nada para perder.
Era como se a vida dele já tivesse perdido o sentido. E a esfinge faz a seguinte pergunta, que era a pergunta que ela fazia para todo mundo. Qual é o animal que de manhã anda com 4 pernas, de tarde anda com 2 e de noite anda com 3? Édipo respondeu que é o homem. Não procurem a terceira perna, por favor. Mas Édipo respondeu que é o homem e a resposta estava certa. Sendo a esfinge um monstro que aterrorizava a cidade de Tebas, Édipo, por ter conseguido que a esfinge se suicidasse, salvou a cidade de Tebas. E em prêmio, adivinhem o que deram para Édipo. Coloquei palmas, mas na verdade o prêmio de Édipo não foi dos melhores. Édipo, para conseguir responder essa pergunta, que é o que dá origem ao nome do meu colega, provou ser uma pessoa inteligente, muito inteligente, porque não era fácil derrotar a esfinge. Prova disso é que milhares de pessoas morreram tentando responder àquela pergunta da esfinge. Era realmente muito inteligente. E, como presente, os tebanos coroaram Édipo rei de Tebas. E para que ele pudesse então reinar, precisava de uma rainha. E era uma das condições que ele se casasse com a antiga rainha do reino, que é Jocasta, por sinal, sua mãe. Édipo, que é conhecido como uma pessoa muito inteligente para certas coisas, tinha uma espécie de cegueira quanto à sua origem, que não consegue perceber que caminhava, na verdade, para cumprir o seu destino. E a maior parte das vezes é mesmo assim. Édipo, e acho que a psicanálise também fala do fenômeno de Édipo, podem pesquisar, que é o amor que a criança tem inicialmente pela sua mãe, inspirado exatamente na história de Édipo. Édipo, sem saber, é coroado rei de Tebas, casa-se com a sua mãe e tem filhos. Só que passou um tempo e a cidade começou a ter mais problemas. Não vou precisar os tipos de problemas que tinha na cidade de Tebas para chamar mais a curiosidade das pessoas também para verem a história de Édipo. Podem encontrar no livro de Luc Ferry, Sabedoria dos Mitos Gregos. Não conheço uma única pessoa a quem eu recomendei esse livro e veio dizer para mim que o livro não presta, que tenha interesse em mitologia, né? Então, se eu, ao te recomendar esse livro, Sabedoria dos Mitos Gregos, achares que o livro não presta, vem falar para mim que vais ter um prêmio por causa disso. Voltando a Édipo na cidade de Tebas, por causa das coisas que estavam a acontecer, adivinha quando você não consegue perceber uma coisa, onde é que você iria? Na Google. A cidade de Tebas entrou na Google. É tempo de mitos, não tem Google. Tinham que ir para o oráculo. O oráculo que só fala a verdade. Foram consultar o oráculo e, para surpresa deles, o que é que o oráculo disse? A cidade está mergulhada nesses problemas que estão a viver agora por causa do assassino do rei Laio. Ou seja, tinham que encontrar o assassino do rei Laio. E ninguém sabia porque todos os guardas que estavam com o rei foram eliminados, excepto um. Fica sempre alguém para contar, que ficou calado durante muito tempo, mas tendo em conta a insistência que faziam para descobrir
quem era o assassino do rei, acabam então dizendo que foi o atual rei, porque ele não sabia que aquele era o rei de Tebas que ele havia assassinado em duelo. E aí então, Édipo, que era altamente inteligente, mas cego diante do seu destino e das suas origens, descobre que ele foi parricida e cometeu, não sei se é o termo certo, que cometeu, porque aparentemente ele é inocente, casou-se com a mãe e tiveram filhos. Naturalmente, a mãe não aguenta saber que ela teve, pronto, dá para perceber, né? Foi esposa do seu próprio filho e não aguentando, ela vai para o quarto e enforca-se. Essa não é história para criança. Se tiver que contar a história de Édipo para criança, tem de fazer ficar um pouquinho mais soft. Isso é mesmo história para mais velho refletir. Édipo, por não ter conseguido perceber o que esteve sempre à frente dele, né? Porque é uma cegueira e tanto, não conseguir perceber ou não ter noção da besteira que estás a fazer por inocência. E é isso que significa ignorância e inocência. Ele então decide furar os seus olhos, porque não conseguiu ver a verdade que sempre esteve diante dele por tanto tempo. E então, a minha pergunta seria: Édipo é uma pessoa inteligente, mas será que, conhecendo a história do rei Édipo por completo, alguém daria o nome ao seu filho de Édipo? Acho que seria um pouco complicado. Ainda íamos preferir os Enzos, né? Os Enzos existem aos pontapés. É um nome que foi muito bem agarrado em Angola. Não sei como é que surgiu, né? Mas muitos Enzos surgiram e é um nome muito bonito. Mas Édipo, pegar o nome apenas por se tratar de uma pessoa inteligente, e tem graça que o Édipo, esse sim fazia jus ao nome. O Édipo com quem eu estudei era realmente, e até hoje é uma pessoa muito inteligente, claro. Édipo não fez nada na vida real. O Édipo que eu conheço, o que Édipo fez, né? É só sentir o peso antes de atribuirmos nome aos nossos filhos, né? O nome está muito bonito, está giro, mas ainda bem que também a nossa lei não permite todos os nomes, né? Mas um Édipo iria passar easily. Ainda pensas que Édipo é um bom nome para se dar ao teu filho? Acreditas ou não no poder dos nomes? Dá para ver que Édipo foi uma pessoa, uma criança a quem ou com quem o destino foi altamente cruel. Não, nem todos acreditamos em destino, nem todos acreditamos em sorte, mas essa é uma história que te faz pensar na inocência. Por que que uma pessoa inocente precisa sofrer? O que é que ele fez de mal para sofrer? E neste livro de Luc Ferry, te faz ter uma outra dimensão, te faz conseguir perceber as coisas de outra maneira. O que em cristianismo é conhecido como pecado, em mitologia grega chama-se híbris. Híbris é descomedimento. E se acompanhares a história de Édipo, ou da família de Édipo, ou das gerações anteriores a Édipo, vais ver que cometeu-se
um montão de coisas antes que Édipo nascesse, que foram culminar nos acontecimentos que criaram uma das maiores tragédias gregas, que é a história de Édipo. Ou seja, há determinadas coisas que acontecem antes de nós termos nascido, que para se corrigirem leva tempo. E até se corrigirem, pode ser que nós nasçamos num período que as coisas ainda não estão completamente corretas, as coisas ainda não se ajustaram. E por cima dos erros que os outros cometeram, nós nascemos nessa confusão e acabamos pagando também. Não é regra. Muda-se a regra do jogo, mas para quem acredita em destino, se foi designed for that, man, you can do whatever you want. Faça o que fizeres, o destino vai se cumprir. Então é também uma chamada de atenção, né? De procuramos fazer sempre as coisas corretas para que pessoas inocentes não paguem com ações que nós estamos a tomar agora de forma infantil, se calhar, de forma leviana, sem ter que considerar muitos aspectos, né? Ter uma visão um pouquinho mais holística das nossas decisões, então acaba afetando os outros também. E quando eu falo dos outros, estou a falar da nossa prole, da nossa descendência. Parece um pouquinho supersticioso, mas essa é a história de Édipo. Há muitos detalhes que eu não consegui falar aqui nesse vídeo, mas se pelo menos o meu curto vídeo chamar-te atenção para leres esta tragédia grega que ajuda a refletir e muito sobre muita coisa que acontece na vida, então considerarei o meu objetivo alcançado, né? That's all for today. Não terei palmas nem likes, então eu coloco palmas para mim mesmo, ok? E eu sei que ainda vocês querem que eu feche o vídeo com o mesmo som. Então vamos fechar. Estão a me falar é malé. Estão a me falar é malé. Cacete. O duro melódico. Aí ainda não se comia bananas, né? Não, você estudou. Todo Cacinda não volta atrás. Cacinda? Já viram os nomes? Cacinda, todo Cacinda. Você dá o nome a alguém de Cacinda, Muyungueiro, comenta.